Muito bem, vamos lá. Pega a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1. Abriu? O que diz no verso 1? Ixi, tem que abrir todo mundo junto, né? Precisa olhar no índice? Não, né? Graças a Deus. Oh, pelo menos esse livro não, pastor. Aleluia. Gênesis 1 diz o quê? Muito bem, capítulo 1 inteiro, todas as vezes que aparece a palavra Deus, é a palavra hebraica Elohim. Elohim é plural. E se é plural, a gente traduziria em português como? Deuses. Que idolatria, só tem um Deus. A primeira coisa, já no primeiro versículo, não prova a trindade. Mas o nome original do Senhor, em Gênesis capítulo 1, já dá uma ideia de que pode ser que tem base esse negócio de que não é um Deus só, não é só Deus Pai, deve ter Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando você continua vendo no capítulo 2, o nome de Deus muda. Versículo 4, capítulo 2, o que diz? Gênesis 2:4, o que diz? Esta agora mudou, não é mais Deus, é Senhor Deus. Em hebraico, não é mais Elohim agora, que aparece aqui. Ele está agora dizendo que é o Yahvé. Ele é o Deus da aliança. A gente sabe que toda a criação precisa de um Criador. E o homem, o ser humano, que é onde se detalha mais a criação aqui do ser humano, ele precisa de um Senhor. Mas ele é um Deus próximo. Não ajuda muito aqui a mudança no capítulo 2. Mas o que ajuda muito para a gente ver que essa história de trindade é real, é o famoso verso de número 26 do capítulo 1. Eu estou mostrando a diferença da mudança para você achar, será que então quando muda em Gênesis 2 a trindade fica mais clara? Não, não fica. Mas o que fica é uma outra frase, na verdade esse verbo do versículo de número 26 do capítulo 1. Todo mundo conhece ele, né? Também disse Deus. Deus aqui Elohim. Como é que Deus diz? Façamos. Tá bom até aí. Tenha domínio sobre tudo, nós sabemos. Façamos. Espera aí. Deus está falando com quem? Deus está falando com os anjos? Não. Façamos o homem. O homem não é anjo, o anjo não é Deus. Então, ele está falando com quem? A Trindade está falando aqui. A Trindade está falando. Porque a Trindade não falou assim, façamos. Agora é um verbo, foi bem traduzido no português. Por que não apareceu no Gênesis 1:1 que você já leu? Porque só o Elohim, que em hebraico é plural. Para nós aqui a tradução, Deus. Por que agora, para criar o ser humano, aparece o façamos o homem, conforme a nossa imagem e nossa semelhança? Você imagina Deus dizendo assim, vamos fazer o sol conforme nossa imagem e semelhança? Você não leu isso em Gênesis 1. Apenas Deus vai falando. Deus disse, haja luz. Fez separação de águas. Aí no final de tudo, de cada dia, Deus, diz o texto, que Deus olhou e viu que era, quando Ele vai fazer um homem, façamos. Eu já quero dar uma aplicação prática aqui da Trindade, para você tomar gosto. Porque se você não tomar gosto, não adianta, eu posso ficar aqui 10 horas. Não vai adiantar nada. Bom rever você. Depois eu vou ficar bom rever para todo mundo, né? Mas antes que eu me esqueça, olha só,
Aplicação prática de por que nós precisamos entender que a Trindade é real. Quando foi fazer o ser humano, dá uma olhada no verso 26. Ele diz, vamos fazer um homem para dominar sobre tudo. E aí verso 27, criou Deus, pois, o homem, sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou. Aí, finalzinho do verso 27, criou o quê? Homem e mulher. O que Deus estava criando? Que a Trindade estava criando. Oxe. Que a Trindade estava criando? Homem e mulher. Que a Trindade estava criando? Trindade estava criando o quê? Mais do que isso. Mais do que isso. Oh, meu pai, vamos lá. Um homem junto com uma mulher. Família. A Trindade aparece para dividir a sua união com outro novo grupo que tem que ser unido. A Trindade dá base para casamento. A perfeição do Deus Trino, satisfeito em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, não precisando de nada, em comunhão perfeita, só aparece em Gênesis 1 para criar uma coisa: família. Divide isso com o ser humano. E tem muita gente até hoje brincando com casamento, achando que é homem com homem, mulher com mulher. Isso é zombar da Trindade. Você já pensou nisso? Agora eu acho que você vai começar a pensar que esse negócio de Trindade é sério. A Trindade aparece para constituir família. O corpo de Cristo é formado por quem? Pessoas individuais? Não, famílias. Mesmo se o dito cujo foi convertido, só ele, solteiro, aí ele chega na igreja, vê uma moça crente, mulher de Deus, aí ele lê na Bíblia, em Gênesis, Deus olha para o ser humano e fala assim: não é bom que o homem esteja? Vou fazer um auxiliador idôneo. Aí o rapazinho crente casa com a mulher crente. E o que acontece com os dois? Nasce um monte de crentinho. Eita, vocês estão devagar hoje, hein? Eu ainda estou com o casamento de ontem na cabeça, mas eu quero que você olhe. A Trindade aparece para mostrar isso. E é só com a Trindade aparecendo que você ouviu a frase: façamos conforme nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança tem a ver com comunhão. A Trindade é perfeita em comunhão. Ele nos deu a bênção de termos uma comunhão. Primeiro, homem com mulher, casamento, família. E depois, várias famílias formando o corpo de Cristo. Que a gente vai ver isso com mais clareza no Novo Testamento. Você está percebendo? Mas ninguém pensa nisso. Trindade. A palavra Trindade tem na Bíblia? Você já leu? Não, tu nunca leu, porque não tem. Quem inventou esse negócio? Vem da palavra três, né? Só que é três num. Como você explica isso? Bom, amados, nós não estudamos. Você entendeu o primeiro exemplo? Percebeu a importância? Percebeu? A Trindade se dividindo, isto é, dividindo a comunhão com a coisa, a célula principal, a família ou o casamento. Perceberam isso? Que bom. Quando a gente quer considerar a Trindade, aliás, deixa eu fazer essa pergunta. Qual foi a última vez que os irmãos estudaram sobre Trindade? Assim, acordaram de manhã, eu vou fazer uma devocional estudando a Trindade na Bíblia. Qual foi a última vez? Nunca. Nunca, desculpa, pode ser que alguém tenha. Ninguém procura isso. Sabe por que ninguém procura isso? É simples. Ela é desconsiderada, essa doutrina, essa ideia na palavra, porque nossa religiosidade é bem pragmática. A gente procura o que resolve. O que vai resolver para nós rapidinho? As pessoas estão tão interessadas com aquilo que é útil para a vida delas, rápido de resolver, de receber uma bênção, do que vamos estudar sobre Trindade.
Você imagina o pastor chegando: irmãos, nesse mês, 4 domingos, pregaremos sobre a Trindade. Os crentes vão fazer assim: oi, o quê? Trindade, meu filho. E daí? Agora, se eu começar a pregar, nós vamos pregar esse mês inteiro de agosto que vai chegar, nós vamos pregar sobre como você recebe sua bênção. Ah, vai lotar aqui, rapaz. Vai lotar, você é o primeiro a chegar aqui. Sou presbiteriano, mas esse negócio de bênção é bom para todo mundo? Trindade é um assunto assim. O povo acha que é teologia, então teologia é muito teórico, aí as pessoas se desinteressam, né? As pessoas, e é isso que eu queria que nessa noite os irmãos tentassem também fugir disso, de não ficarem buscando só as experiências com Deus, porque parece que a gente só quer soluções, e nós não queremos compreender a grandiosidade, o poder, a soberania desse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que não é momento Pai, momento Ele é Filho e momento Ele é Espírito Santo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus. Tem uma subsistência diferente. O Pai, o Deus eterno subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí você vai dizer: pastor, isso aí parece teologia que pastor estuda em livro. É mesmo. Então, qual o livro que a gente tem na mão para estudar? Bíblia. Legal. Então vamos lá? Eu preciso agora da ajuda de vocês para a gente poder dar uma olhada. Em primeiro lugar, quando a gente olha a Bíblia, a gente começa pelo Antigo Testamento. Quando você lê Bíblia, você lê o Antigo Testamento primeiro? Ou tu vai para o Evangelho de João? Não, pastor, eu leio o Antigo Testamento. Que livro que você lê? Os Salmos. Ah, não, tristeza. Vamos começar do começo? Os 5 primeiros livros são chamados de quê? Pentateuco. Quando você pega o Pentateuco já diz assim: há uma crença clara, onde a Bíblia afirma que só tem um Deus. Há uma palavra meio difícil de dizer, mas a unicidade de Deus, Deus ser um só, um único e verdadeiro Deus, a Bíblia mostra. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Deuteronômio 6, 4. Talvez, né, a nossa equipe da mesa lá, não sei se tem Bíblia online aí, talvez podia projetar o texto, não sei, tem aí? Não tem, né? Tem, irmão? Não. Que coisa, manda esse seu pastor reunir o conselho e falar assim: compra uma Bíblia online para nós. Tem acesso à internet? Não tem acesso à internet? Então, põe lá na Bíblia lá da internet, a Bíblia revista e atualizada, aí você joga aí só para a gente ganhar tempo, já que eu não vou conseguir mesmo. Deuteronômio 6,4, enquanto eles veem lá a alta tecnologia, o que diz Deuteronômio 6,4? Percebe? Só tem um Deus, o único Senhor. Israel entendeu isso logo no começo. Agora vamos para o Novo Testamento. Você vai ver Tomé falando isso de Jesus. Olha que coisa interessante. Evangelho de João capítulo 20, verso 28 e 29. Evangelho de João capítulo 20, 28 e 29. O que está escrito aí no texto? Podem ler, por favor. Você percebe que Jesus não criticou Tomé pelo que ele disse. Tomé tocou lá no lado, esse é aquele momento que Jesus está ressuscitado, e Tomé então olha, toca naquele furo, vê que Jesus é o ressuscitado mesmo, aí ele diz: Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Ele está usando um título que para qualquer judeu era para Deus o único, mas ele está falando isso para quem? Para Jesus. Jesus é Deus, um Deus. Mais um exemplo. Aqui você tem
com clareza a unicidade de Deus, porém as pessoas da Trindade aparecendo. Mateus capítulo 3. Conseguiu aí? Mateus 3, vai para o 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Olha que legal. 3, 16 e 17. Pena que não dá para aumentar a letrinha, né? Mas está lá, ó. Ô, perfeição, aí, ó. Está lá, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o quê? O Espírito de Deus, descendo como pomba, ou em forma de pomba, vindo sobre Jesus. Você tem o Filho, segunda pessoa da Trindade. Aparece o Espírito, numa aparição assim, corpórea, como pomba. Você tem o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. O Filho, ali encarnado, o Senhor Jesus, segunda pessoa da Trindade. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Você está vendo? O único Deus, nas três pessoas, aparecendo claramente aqui, a voz do céu. E o texto diz que todos ouviram a voz no momento do batismo de Jesus. Então ouviram: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E era o Pai falando, João está relatando isso. O Filho encarnado ali, e o Espírito Santo vindo sobre ele. Na verdade, não é o Espírito Santo vindo para dar poder a Jesus, não é o Pai falando como que sacramentando algum poder especial também para Jesus, mas é a clara manifestação da Trindade. Eu já vou fazer uma aplicação da importância da Trindade agora, não mais falando da família, mas falando agora do projeto de Deus para o ser humano. O Deus eterno se encarna, o Filho se encarnou. E você sabe que ele veio tomar o nosso lugar, morrer na cruz, ok? Já viram salvação ontem. O Espírito Santo aparece ali, e o Pai está dizendo: eu tenho prazer nesse filho. Qualquer pai aqui, qualquer mãe, diria isso de um filho obediente, ok? Filho desobediente é um problema. Filho tem que obedecer. Não é não, filhinho? Eu estou com um só. Por que eu não trouxe o trio parada dura? Deixa eu já explicar, viu, reverendo? Desculpa aí, não veio a família. A mulher foi ver a minha sogra. Disse que não estava muito legal, e deixei ela lá, que é aqui pertinho. Os outros dois, o João e a Anne, estão cuidando de um acampa dentro, lá da nossa igreja. Pai, temos que resolver uns negócios aqui. Aí eles ficaram lá resolvendo. E eu trouxe só o Nelson. Filho é bom quando obedece, não é? Jesus veio fazer o quê? Você lembra algumas palavras de Jesus do tipo: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou? Ele está demonstrando obediência ao projeto que nasceu na eternidade por Deus. Quem está aplicando isso? Quem está fazendo isso ser realidade? O Filho. O Espírito Santo aparece ali, mas a gente não sabe por quê, né? Só que depois, quando a obra quase está consumada, você lembra de João 16? Onde Jesus fala de quem? Do Consolador. Aí ele diz: eu preciso voltar ao Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. E o Consolador, por que o Consolador? Porque ele vai ensinar tudo que eu tenho ensinado, vai lembrar a vocês tudo que eu tenho ensinado, vai fortalecer o coração de vocês, vai firmar em vocês a palavra, até que chegue o dia do juízo, do julgamento final. Estou resumindo um monte de texto aqui. Você percebe que sem a manifestação clara da Trindade de Deus, não há salvação. Resumindo, o Pai decreta desde a eternidade a entrega do Filho que vem encarnado à terra, vive entre nós naquela época, para exatamente consumar e criar o único caminho que nos liga a Deus. Ele é o mediador, a segunda pessoa da Trindade.
Quando ele executa a obra, quem aplica essa obra salvadora nos pecadores como nós? O Espírito Santo. Agora me diga, se a gente viu em Gênesis rapidamente, a Trindade aparecendo para criar homem e mulher, para criar a família, e ele usou a palavra, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. E agora você está vendo, no momento do batismo de Jesus em Mateus 3, a Trindade aparecer em prol de esclarecer e já deixar preparado para as pessoas o que significaria a salvação. Por que a gente deixa de lado a Trindade? Ô pastor, mas como a gente deixa de lado? Como é que você ora? Você ora para quem? Presbiteriano orando. Vou encarnar um presbiteriano agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Senhor nosso Deus, Pai querido, viemos aqui te agradecer pelo dia, te pedir isso, tá? Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Por que você começa com Pai e termina com o nome de Jesus, e o Espírito Santo nem está aí no meio da oração? Você já orou para o Espírito Santo? Santo Espírito. Pastores fazem isso, quando querem ensinar de propósito na igreja. Tem um pastor que eu conheço lá em Suzano, que vive fazendo isso, só para ver se cutuca os crentes. Quando esse pastor, antes de pregar, ele fala assim: Santo Espírito, que nos conduz a toda a verdade, que nos consola aplicando a sua palavra, a palavra do Pai ao nosso coração. Mostra mesmo o poder regenerador da ação que o Senhor faz em nós, através da iluminação da tua palavra. Faz isso, Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Uma vez um crente chegou e falou assim: pastor, por que o senhor só mencionou o Espírito Santo? São crentes que estão esquecendo a Trindade. Você ora assim? Normalmente não. Quando nós viemos de uma religiosidade católica romana, e a gente normalmente, não sei se foi seu caso, o meu caso foi também esse, a gente sempre lembra do Pai, porque não pode mais falar Maria, ou Tomé, ou Judas, ou seja lá que santo devoto você tinha no passado, mas vai falar o Pai. E aí, o Pai. Igrejas mais carismáticas, ou pentecostais, ou dessa linha, exaltam sempre mais o Espírito Santo. E o presbiteriano não. Muitas comunidades só falam com Jesus. A gente fica escolhendo pessoas da Trindade, quando na verdade Deus é um só. E Ele é em três, parece português errado, mas aqui está certo. Ele é em três pessoas, subsiste em três pessoas. E a obra gloriosa da salvação, a obra maravilhosa da criação do ser humano, ali de propósito, foi manifestada a Trindade. Muito bem. Está dando para entender, sim ou não? Legal, já dei duas coisas práticas aí, hein? Misericórdia, reverendo. Vamos lá. Eu já falei disso aqui. Muito bem. Vamos para Números capítulo 6. Ainda no Antigo Testamento você tem na bênção araônica uma repetição dos nomes de Deus. E na verdade ninguém fica questionando o porquê daquilo. Número 6, verso 24 e 26. Número 6, capítulo 6 de Números, verso 24 a 26. Todo mundo está vendo aí, ou achou? Então, vamos lá. 24 a 26 diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Reparou? Já tinha reparado nisso? Eu gosto muito de pastores que usam a bênção araônica quando abençoam o rebanho, é um maravilhoso costume bíblico e presbiteriano. Eu não pus isso na minha bênção, eu preferi colocar o Salmo 119, verso 133. Mas repare aí o texto. Talvez você não tinha se ligado nisso. O artigo o, antes da palavra Senhor aqui, o Deus da aliança, Yahvé, portanto, 3 vezes. Aí você fica pensando, tá, mas não está falando de Deus o Pai? Não. Quando você compara com o Novo Testamento, especialmente a bênção apostólica, na bênção apostólica você tem as 3 pessoas aparecendo. Me diz, no Antigo Testamento só tinha uma, e no Novo é que aparece os 3? Vou te dar o exemplo vivo. Abre em 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. O 13, 13. É o final da carta, da segunda carta. Paulo está dando a bênção. Achou aí? Ó? Vamos ler juntos? Leiamos juntos. A graça... Beleza. A bênção de Arão era uma bênção, então, o quê? De uma pessoa só da Trindade? Não, das 3. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Se tivesse uma quarta, uma quinta, e o Senhor também te leve até a sua casa. O Senhor também te dê um carro 0, amém. O Senhor também faça você ganhar na loteria. Crente não joga, então esquece. Aí você podia dizer, não, aí está falando, não. É de propósito, as 3 vezes aqui, é de propósito o artigo aqui, no Antigo Testamento em número 6, e a comprovação é que todos os apóstolos, principalmente, né, o principal deles, o apóstolo Paulo, ele dava uma bênção trinitária. Onde eu quero chegar, queridos? É importante o entendimento de que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo não é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade não é o Pai, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles, vou errar de propósito, tá? Eles é Deus. Como é que eu explico isso? Você não explica. Você não explica. Muito bem. Eu vou te dar outra aplicação. Eu estou indo de trás para frente. Depois de dar a teoria que você dá a prática, não é isso? Eu estou indo ao contrário. Vai lá para o livro de Apocalipse. Vamos pegar o capítulo 5. Apocalipse 5. Acompanhe a leitura comigo desde o verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro, por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, é João falando aqui, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Para aí. Quem que você está vendo aqui? Quem está no trono? O Pai. Quem é o Cordeiro? O Filho. E os 7 espíritos? Não era um Espírito Santo, agora são 7. Em Apocalipse, alguns números são bem simbólicos. 7 é número da perfeição. 7 espíritos, a ação perfeita de Deus, quando Ele vai executar sua vontade, aplicar sua palavra. Você tem a Trindade aqui. Nós vamos morrer e vamos para o céu. Amém. Misericórdia. Reverendo, você tem muito trabalho aqui. Não estava assim, não. Nós vamos morrer, os crentes morrem e vão para o céu. Aí já estamos curtindo a graça eterna. A gente vai estar, igualzinho isso aqui, É o estado intermediário. Você não vai falar de escatologia não, né? Não vai na semana? Graças a Deus, misericórdia. Muito bem. Nós vamos estar naquela situação aqui, Cadê o povo clamando? Se você morrer comigo e ir para a glória eterna, eu não sei o que está acontecendo. E ir para a glória eterna, olha o que vai acontecer. Ô meu pai, cadê? Ô Rev, qual é aquele lá que fala que as almas estão debaixo do trono? Também não sabe, não lembra. Oh meu Deus, eu preciso mostrar isso para vocês. Já sei. Deixa eu ver. Quer ver que é esse? Não. Eles estão debaixo do trono. Não, é esse, é outro. Dá uma olhada. Aí em Apocalipse está pertinho. Eu quero que vocês vejam uma coisa. Quando nós morremos antes da segunda vinda de Jesus, a Bíblia diz que nós vamos direto para o céu. Aqui, é o 6,9 na verdade, não é o 7,9, 6,9. 6,9, achou o 6,9? Quando ele abriu o 5º selo, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então ele viu debaixo do altar as almas dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Todos os crentes. Porque quando nós morremos por causa do testemunho, porque somos do Senhor. Então não é só mártires, gente, crentes especiais, todos os crentes. E nós vamos estar debaixo lá do altar. Essas almas. O que esse povo vai estar fazendo lá? Verso 10, clamavam em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Antes de Jesus voltar à sua segunda vinda, um monte de crente já morreu e outros vão morrer. É possível que eu queria ver Jesus voltar, mas se não der, vamos curtir a glória eterna antes. E nós vamos estar assim, Senhor, executa juízo, volta logo. Tem gente que acha que a gente não vai nem saber o que vai estar acontecendo. Você vai saber sim, só que na plenitude da justiça de Deus, mas o seu corpo ainda não é glorificado.
Quando Jesus voltar e o dia do julgamento acontecer, aí vai haver uma ressurreição geral de todo mundo, mas os primeiros serão os crentes. Aí você vai ver aquele que vem montado num cavalo. Quem é ele? O Senhor Jesus. Você vai abraçar o Senhor Jesus, não o Pai. O Pai é Espírito. Quem subiu ao céu com o corpo encarnado? O Senhor Jesus. Tu vai abraçar Jesus. Eu vou, se você não quiser ficar na fila. Eu vou abraçar Jesus. A aplicação do Santo Espírito estará lá conduzindo toda a perfeição. E, de maneira errada, desculpe ter que dizer isso, tem um monte de crente achando que vai morar em mansões celestiais, né? Porque Jesus em João 14 diz, vou preparar lugar, né? Quando você lê Apocalipse 20, 21, novos céus e nova terra, diz que Deus será a nossa habitação. Deus vai ser a habitação? Então vai ser assim uma grande igreja? Não. Deus vai ser a habitação. Você vai habitar no Pai. Então para com aquela piadinha que é bem presbiteriana. Vai ter o Alphaville do céu, as mansões, e vai ter a favelinha do céu. Aí tem crente que fala, não me importa, mesmo que seja um casebre, eu quero estar aí no céu. Para, não tem nada disso. Você vai habitar no Pai. No Pai. Você vai tocar e abraçar com seu corpo glorificado quem? Jesus. E toda a perfeição daquela comunhão é banhada e conduzida pelo Santo Espírito. Você percebe agora que simplesmente não observar a Trindade, por mais que você não entenda, é desconhecer coisas importantes da criação, da salvação e da eternidade. Você conseguiu perceber isso? Você conseguiu ver isso, sim ou não? Muito bem, que beleza. Então isso colocado, amados, eu acho que a gente já pode apenas mostrar umas coisas práticas e verdadeiras. Por exemplo, Antigo Testamento. Mais um pouquinho do Antigo Testamento antes da gente ir para o Novo. Você já orou para que anjos acampassem sobre sua casa? Já? Já orou ou não? Por que você ora assim? Por que você ora? Senhor, manda os teus anjos acamparem. Aí você pergunta para um crente, presbiteriano até. Por quê? Ele diz que a Bíblia manda. Aonde a Bíblia manda? Uai, tu não ora pedindo para os anjos acampar? Aonde a Bíblia manda? Salmo 34, 7. Então abre no Salmo 34, 7 e por favor, leia para mim. Quantos anjos a gente tem que pedir para acampar? Oh, meu Deus do céu. Vai ter um monte de crente pedindo perdão que está orando errado. E aí, quantos anjos? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantos anjos? Quem é ele? Quem é ele? Aí é Gabriel. Não, será que é Natanael? Jesanael? Você já viu aqueles? Eu gosto de olhar em banca de jornal, porque ninguém mais olha banca de jornal depois de inventaram a internet. Ainda tem aquelas revistinhas, busque o seu anjo da guarda. Gente, eu tenho uma pena de católico romano, porque tanto nome, Azazel, Arrazel, Rafael, e tudo que é com El, eles acham que é nome de anjo, né? Tadinho, gente. A Bíblia não fala nada, quando muito fala do Gabriel, o outro lá, o Miguel, né? Só os dois, né? E fala aqueles serafins de Isaías 6, que é outra coisa legal, que a gente vai ver daqui a pouco, se Deus quiser.
o anjo do Senhor. Vamos supor que nem eu nem vocês saibamos agora quem é esse anjo. A gente manda Deus pôr um monte de anjo. Aliás, tem um desenho na internet, o mais famoso, que tem gente orando e um monte de anjo ao redor da pessoa. Já viu esse desenho na internet, essa figura? Talvez você até usou em slide, né, miserável? Então, pois é, o texto aí, que é a base, diz o anjo no singular. Quem será esse anjo? Não tem problema. Pega a sua Bíblia, vai comigo para... Eu posso ir para Gênesis 18? Deixa eu ver se... Gênesis 18 ajuda. Gênesis 16 primeiro. Vamos lá. Gênesis 16. A partir do verso 7 de Gênesis 16. Achou aí? Vou ler. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Para aí. Que anjo é esse que faz a mulher ter um monte de filho? Calma, não responda. Agora vai para Gênesis 18, verso 1. Você conhece a destruição de Sodoma e Gomorra, não conhece? Que é Gênesis 18? Muito bem, no começo de Gênesis 18, a gente vai encontrar o Abraão lá, sem fazer nada, na porta da tenda lá, num dia de calor, pelo jeito, porque diz o verso 1, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos. Quem levantou os olhos? Quem levantou os olhos? Abraão. Vocês estão comigo, que bom. E eis quantos homens? Espera aí, o Senhor vai falar com Abraão e aparece quantos homens? Que confusão, hein? 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu. Quantos homens ele viu? E ele fala: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Verso 4: traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, blá, blá, blá. Final do verso 5, responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda, falou com Sara, tal, trouxe o novilho, verso 8. Agora dá uma olhadinha em quem é que fala aqui. No verso 13, ele está conversando com as 3 pessoas. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Quantas pessoas tem ali? 3, e Abraão está falando com o Senhor. Antes que você diga, a Trindade está aqui, não. Calma. Versículo 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os acompanhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. O Senhor então conta para ele por que eles estavam ali. Capítulo 19, verso 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado.
Antes disso, Abraão fala com o Senhor: Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? E se tiver uma quantidade de justos, o Senhor vai destruir? 50? Não. 40, 45? Não. 40? Não. 20? Não. 10? Não vou destruir. E aí ele foi embora. Foi embora em quais termos? Preste bem atenção aqui. Verso 22 do capítulo 18. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. No 19 que lemos, 2 homens, 2 anjos foram para lá. Que anjo era o Senhor que falou visivelmente com Abraão? O mesmo anjo do Salmo 34. O mesmo que falou com Agar. Que anjo é esse? É aquele que executa as coisas para o Senhor. É o Logos. Falar, comunicar, também significa Logos. Quem é o Logos? É o Verbo. Quem é o Verbo? Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse anjo do Senhor? Vou surpreender você mais um pouquinho. Dá uma olhada. Vai para Isaías capítulo 6. Esse é famoso. Isaías capítulo 6. Eita nós. Quem é que está tendo a visão aí do trono? É o próprio profeta, não é não? Achou aí o profeta? No ano da morte do rei Uzias, leiam, de 1 a 6, pode ler, o que diz o texto? No ano... Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse, Isaías diz o quê? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Para aí. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quem Isaías viu ali? Antes de você responder. Isaías está falando que viu o Senhor dos exércitos. Agora, dá uma olhadinha no que o nosso querido João, o apóstolo, o que escreveu o Evangelho, capítulo 12 de João, verso 37. No mínimo os dedos vão sair doendo hoje, né? De tanto folhear essa Bíblia. João 12, 37. Olha só, vou ler só 37 a 41, pouquinho. João 12, 37 a 41. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, não creram em Jesus. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Verso 41, isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías viu a glória de quem?
Quando? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes. Quem que Isaías viu? Viu Jesus, o Senhor dos exércitos. Ué, mas ele não tinha ainda morrido na cruz. Por que ele já estava no trono? Porque Deus sempre reina. Conhecer a Trindade é ter a esperança de saber que o projeto de Deus vai continuar até o fim. Saber que o anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento, que é visível, que recebe adoração, que Abraão viu, que Isaías contemplou, o que lutou com Jacó no vale de Jaboque, aquele é o Senhor Jesus. Quando você estiver na eternidade, você vai abraçar a segunda pessoa da Trindade. A Trindade é importantíssima. Quem faz você realmente ser santificado na sua caminhada terrena? É a ação do Espírito Santo. Por favor, quando você orar, quando você estudar a Escritura, louve a Deus pela Trindade. É um Deus só, não é idolatria. O apóstolo Paulo não era idólatra quando ele dava a bênção do jeito que a gente leu lá em 2 Coríntios 13:13. Ele estava falando do único Deus, mas do Pai Todo-Poderoso, Criador, o Filho que aplica, o mediador aplicou a condição de nós termos ligação com o Senhor, o Espírito Santo que verdadeiramente vem habitar em nós, Deus conosco. Sabe quem faz a realidade de Emanuel ser Emanuel, Deus conosco? Porque ele subiu aos céus, né? O Emanuel. E agora, como é que Deus continua conosco? Como é que Jesus cumpre Mateus 28, quando ele diz, no finalzinho, eis que estarei convosco até a consumação do século? Como é que ele cumpre isso? Espírito Santo, aonde? Dentro de um crente. Por isso que você consegue encontrar facilmente quem é picareta na fé. O picareta não tem o Espírito Santo. O picareta só desobedece. Está longe do Senhor. Ele pode até sentar nos nossos bancos, ele pode até ler a Bíblia, ele pode até, quem sabe, pregar, mas logo, logo vai voltar para o mundo, porque o Espírito Santo não está nele. Marcas de quem a Trindade age. 2 marquinhas simples: arrependimento de pecado e perseverança na fé. Essas 2 marquinhas iniciais é a ação da Trindade na gente. Sabe, queridos, eu queria muito que, nessa forma um pouco diferenciada de falar com vocês, os irmãos pegassem a veracidade e a realidade da Trindade na nossa vida, e não apenas tentasse, como muitos crentes fazem, até líderes, pastores como eu, de fugir da tal da teologia, quando na verdade você vai ficar à mercê de toda heresia quando você não conhece a fundo a Bíblia que você tem nas suas mãos. Então a Trindade é importantíssima. Você precisa orar ao Espírito Santo para que Ele te santifique, para que Ele te relembre a palavra. Você está casado, né? Então você quer que realmente seu casamento seja uma bênção? Ore ao Santo Espírito, me traga de novo os ensinos sobre ser um marido de Efésios 5, 25 em diante. Esposas, Santo Espírito, em nome de Jesus. Sabe por que a gente ora em nome de Jesus? Para realmente o Pai ouvir, porque Ele é o mediador. E a gente só pode orar o que Jesus faria, ou melhor, pediria ao Pai. Quando você ora por coisas que você quer e você não sabe qual é a vontade de Deus, você está desconhecendo sua Bíblia. Eu vou te dar um exemplo disso, que é por isso que a gente ora em nome de Jesus. Vai para o Evangelho de João, capítulo 14. Está pertinho aí, né? 14:13. Achou? O que diz o 14:13? E tudo vai, fala para mim o que você entende disso aqui. Fala, pode falar. Fala aí, presbítero Ismael.
Você pode pedir tudo, Ismael? O que você quiser, você pode pedir em nome de Jesus e o Pai vai fazer? Tudo? Pede um carro zero agora. Oh! Se a gente ficar só com o verso 13, mania de crente preguiçoso, ficar só com um versículo, a gente fica com um problema. Porque só o verso 13 ali, isolado, fora do contexto, e eu nem vou mandar você ler o contexto, eu vou mandar você ler um verso a mais. Mas se você olhar o 13, a gente fica com a dúvida aqui inicial que o presbítero pensou aqui para poder responder. Eu também, peraí. Se alguém me pergunta, pastor, eu creio no João 14, 13. Amém, querido? Mas aí eu vou perguntar assim, mas o que dele você está entendendo? Olha lá, em tudo, e tudo aqui é tudo. Manja do grego ainda, reverendo? Tudo é pantos, e pantos é tudo mesmo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Eita, tu fica doidinho para pedir, menino solteiro. Senhor, eu quero aquela mulher agora, em nome de Jesus. Senhor, eu quero aquele emprego agora, Senhor, eu quero ser feliz agora, Senhor, eu quero já ir para as Bahamas hoje, Senhor Jesus. Manda o irmão me dar uma oferta. Ei, leia o verso posterior, o 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, aí meu pai, o negócio é assim mesmo aí, ó. Já leu mais um, leu o último. Se me amais, se ama o Senhor, então você vai guardar a palavra dele, essa palavra vai guiar a sua vida e os seus pedidos. Você vai pedir o que é da vontade do Senhor. Peraí, mas está meio complicado. Está meio complicado? Pega lá a primeira carta de João. É o mesmo João aqui, hein? 1 João. Quando você pega 1 João, está lá no finalzinho da escritura. Primeira carta que é pequenininha. Primeira João 5, 14. O que diz? Segundo a vontade dele, ele nos ouve. Mas é o mesmo João, ele não está com esquizofrenia aqui. É o mesmo João que relatou e entendeu que Jesus estava dizendo: o que comanda a sua vida é a minha palavra, que deve, se você me ama, você vai guardar a minha vontade, então você vai pedir o que é agradável ao Pai, e se você não sabe pedir, não tem problema. Romanos, o apóstolo Paulo diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, exatamente porque a gente não sabe orar. O Espírito Santo intercede, você pede em nome de Jesus, para que, se você pedir errado, o Senhor vai fazer aquilo que é a vontade dEle, e você pede como se o próprio Cristo pedisse, melhor dizendo. É por isso que nós falamos em nome de Jesus, não é fórmula sem sentido. Você está ensinando sua criança a orar. Filhinho, você pede em nome de Jesus. Por quê? Tem poder? Aliás, abre parênteses do parênteses, né? A coisa mais abominável que o evangelicalismo brasileiro ainda faz é repetir aquela frase como um mantra: o sangue de Jesus tem poder. Você já leu isso na Bíblia? Não tem essa frase assim. Nós sabemos que somos redimidos pelo sangue, nós sabemos que somos justificados pelo sangue do Cordeiro, que somos lavados pelo sangue. Mas essa história de ficar falando como um mantra, tem crente que acha: eu vou terminar minha oração falando em nome de Jesus, porque aí eu ligo a chave que vai dar certo. Você está dizendo: Senhor, eu posso estar pedindo errado, mas aquilo que o teu Filho, a segunda pessoa da Trindade, o mediador entre Deus e os homens, aquilo que ele pediria, então faça. Você, na sua oração, já está dizendo: conserta, porque eu posso estar pedindo errado. Eu estou com uma dor, eu estou com uma luta, eu estou com um problema. O Senhor não quer tirar, mas eu não sei.
Como Paulo, 2 Coríntios 12, o espinho na carne, lembram? Ele ora 3 vezes, Senhor tira, por favor. Não é eu orando, é o apóstolo Paulo. E Deus diz o quê? Minha graça te basta. Você acha que Paulo não orou em nome de Jesus? Orou. Você acha que ele não se submeteu à vontade de Deus? Se submeteu, mas o propósito de Deus era: não vou tirar esse problema. É um problema por causa do seu orgulho. Quando você lê 2 Coríntios 12, você descobre que ali Paulo diz, era um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me ensoberbecesse, não ficasse orgulhoso. Legal essa, né, de Deus mandar o diabo bater no Paulo, para ele não ficar orgulhoso. Viu só como o diabo faz coisa boa? A gente lê o texto e não presta atenção nessas coisas. O que ele está dizendo ali? Senhor, eu orei em nome de Jesus, em nome do teu Filho, em nome da segunda pessoa da Trindade. Mas o Senhor vai fazer aquilo que realmente é melhor, aquilo que realmente o teu Filho pediria. A segunda pessoa da Trindade, agora o Senhor Jesus, que está à destra, à mão direita do Pai, o texto do Novo Testamento nos diz que Ele intercede por nós. Mas o caminho, né, vou ilustrar assim, o caminho da oração da tua boca até o Pai é através de Jesus, mas é conduzido pelo Santo Espírito, que ora com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar como convém. Tiago diz que a gente não sabe pedir, porque a gente pede mal, para esbanjar com os nossos deleites. Você está percebendo a Trindade agindo? Então por que ela tem que ser algo só pesado e difícil? O Novo Testamento tem várias colocações da Trindade. Já falamos do batismo do Senhor Jesus, já falei de não apenas Paulo, mas outros apóstolos nas bênçãos, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o mais fenomenal da festa, vamos voltar para Mateus 28? Mateus 28. É claro que eu não encerrei o assunto, irmão. Eu estou parando agora, Por que o senhor falou isso? Já estou respondendo o que você vai pensar daqui a pouco. Mateus 28. O Senhor Jesus já está ressurreto e Ele dá a ordem. Qual é a ordem que Ele vai dar em Mateus 28, gente? Verso 18 em diante, final do Mateus 28. Como é que a gente chama essa ordem? Vamos que eu quero ir embora, moro em Suzano, longe para Dedéu, vamos lá. Qual é a ordem? Qual é o nome dessa ordem que a gente fala? O povo do coral lembra, né? Ide por todo mundo. Como é que é o nome dessa ordem? A grande... Está escrito aí na sua Bíblia, irmão, não está? Na minha está aqui, ó. A grande comissão. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eita, toda autoridade? Pronto, a segunda pessoa da Trindade engoliu a primeira pessoa? Não, compreende aqui, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em quantos nomes? Em quantos nomes? Onde vocês leram isso aí? Gente, é simples português, não precisa do inglês, nem do grego, português, ó. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos nomes? Um só. E aqui aparece a Trindade. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os crentes do Novo Testamento não tinham crise com a Trindade. Eles não ficavam com, será que... Eles não se apegavam a um só. Eles oravam de maneira trinitária. Eles confiavam porque aprenderam, à luz do ensino de Jesus, aprenderam a aplicabilidade da Trindade na vida, que é o que eu estou tentando me esforçar para mostrar para vocês, mesmo que em poucos exemplos. Vocês querem ler outros textos que comprovem isso? Eu deixo aí
vai naquele resumo que eu falei do reverendo Leandro Lima, muito bom, ele conseguiu pôr todos os textos. Pede para o seu pastor, me dá uma teologia sistemática que fala disso, que tem lá listas intermináveis. Você pode ler, mas aqui nesse momento, e na hora que já foi, eu quero que os irmãos entendam, por favor, a Trindade não é algo para teólogo, não é algo para você tentar explicar, porque não dá, a palavra não está na Bíblia, mas é um Deus que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. E que age, o Deus eterno age desde a criação, aliás, antes, desde a eternidade. E nem vou mencionar o texto que o reverendo Felipe já leu no início. O Efésios, capítulo 1, né? Onde fala lá a Trindade aparecendo na salvação, que os irmãos estudaram a salvação ontem. Amados, não tem como a gente então fugir disso. Como é que você explica? Não, você não vai explicar. Você é 3 em 1. 3 deuses? Não, é um só. Uma hora ele é pai, outra hora ele é filho, outra hora ele é espírito santo. Não, isso é uma heresia do passado. Também não vou estudar a história da igreja com vocês aqui, que não dá tempo. Falar de monarquismo dinâmico ou monarquismo modalista. Meu Deus, que isso? Não, esquece. Depois seu pastor com o tempo te dá um livro, você lê. É isso, na paz. Você precisa compreender que é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele atua, o Deus Trino atua. Quando os anjos lá em Isaías, os serafins cantavam, Santo, 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 é a Trindade? Não, esquece. Mas é para dizer que no hebraico quer dizer que ele é santíssimo. Tão somente isso. E aliás é o único atributo de Deus em toda a Bíblia que é mencionado 3 vezes. Você não vai encontrar a Bíblia falando que Deus é justo, 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 ou que ele é poderoso, 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 mas ele é santo, santo, santo. Ali não é Trindade, tá? Mas em todo o resto básico que eu mostrei para os irmãos, eu queria que os irmãos levassem a sério a Trindade. Porque quando chegar no céu, tu vai abraçar quem? Jesus. E vai morar em quem? No Pai. E quem vai estar abençoando aquela perfeição toda, aquele, vou dizer assim, um ambiente celestial, é o Santo Espírito. Ou os 7 Espíritos. Não é um só? Perfeição, perfeição. Número 7 é perfeição, é a plenitude do Espírito. Última coisa que a gente podia colocar, só para não esquecer muito o Espírito Santo. Existe um profeta do passado, eu sempre confundo Elias com Eliseu, mas eu acho que é Elias. Não, foi o Eliseu. Dai-me porção dobrada do teu Santo Espírito. Foi do teu Espírito. Exato. Agora, você pega lá Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do quê? Como é que pode eu me encher do Espírito? Aí você lê o resto, falando em vós com salmos, tendo comunhão com os crentes, tendo um linguajar que edifica, vai lendo. Aí ele fala, as mulheres sendo submissas aos maridos, marido, ame como Jesus, os filhos, chega no Efésios 6, filhos obedeçam ao pai. A tradução do nosso português ficou ruim, mas o verbo ali está no gerúndio, fazendo isso. Como eu me encho do Espírito? Obedecendo a palavra. É assim que eu me encho. Não adianta ser, Senhor, eu preciso ter um dom, o dom da profecia, o dom de línguas, aí eu vou estar cheio do Espírito. Não, tristeza, você vai estar cheio do Espírito se você obedecer essa Bíblia que está aí na sua mão. Agora você não lê, não ora, não obedece, você quer o quê? Você quer quebrar a igreja, você quer quebrar a sua família, você quer irritar o conselho e o pastor, porque crente que não trabalha está dando trabalho. Qual o seu trabalho? Conheça a Escritura, aproveite essa semana aí, não faça corpo mole, nossa, ainda é quarta, tem quinta, sexta, vai terminar no sábado? Vai terminar na sexta, misericórdia, né? Então vai terminar na sexta, vem aqui na sua igreja. Eu não consegui fazer isso na minha igreja, as federações fazem, a minha igreja eu não consigo, o povo não vem de semana. Aproveite isso aqui, e não só por causa desses títulos, que um presbiteriano inteligente deve saber.
Isso. Ele não deve ter contado, seu pastor, mas eu conto, a igreja não é minha, né? Somos irmãos, né? Então eu vou contar. Tem um livro, reverendo Alderi e o reverendo Adão Carlos Nascimento, que fez esse livro dizendo que todo presbiteriano inteligente precisa saber. Compra e pronto, e dá um para ele. Aí você já estuda e já sabe. Livrinho bom, muito bom. Eu dei uma olhada nele também. Amados, será que alguma coisa da Trindade animou você? Alguma coisa? Sim ou não? Que bom. Pegue essa alguma coisa, mesmo que você entendeu uma coisa só. E peça para o Senhor depois te iluminar e leia a Escritura e se aprofunde mais nela.